O Fortaleza começa o segundo turno do Campeonato Brasileiro de outro jeito, ganhando, confronto direto, melhor dizendo, né, contra o Cuiabá, fora de casa. Tudo que a gente precisava e não tinha feito praticamente o primeiro turno inteiro. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. A gente sabe, times como Fortaleza jogam um campeonato à parte. É como se fosse uma Série A dentro de outra Série A e tem vitórias que são obrigatórias. A gente não cumpriu com essa tarefa até então e agora está tendo que pagar dívidas que ficaram desde o início do campeonato até agora. Vamos falar sobre tudo isso agora. Peço para você deixar o like, tá? Se não deixou ainda. E se inscreva aqui no GT, caso ainda não seja inscrito. Lembra, Ti, que esse conteúdo aqui ele é oferecido em nome da 1xBet. 1xBet é uma das principais casas de apostas do Brasil e do mundo, tá? Você que gosta de fazer as suas bets, aponta o QR Code para cá, ó, ou então vai no link que tem aqui na descrição desse vídeo e conheça a 1xBet. Lá você pode ver as modalidades, as competições, os tipos de aposta, as odds, né? Quanto que a 1xBet está pagando afinal. Gostou? Faz o seu cadastro com a gente pelo nosso link e você pode ainda de lambuja usar esse código promocional que está aqui embaixo, Glória e Tradição, sem acento, sem cedilha, e aí você vai receber a seguinte garapa. No primeiro depósito, fez lá, colocou até R$ 1.200, você vai receber em bônus o mesmo valor, tá? Colocou 1.200, recebe mais 1.200 de bônus. Conheça a 1xBet, que é patrocinadora do Glória e Tradição. Vou soltar a vinheta e na volta vou chamar o Saulo para me ajudar aqui nessa tarefa de entender quais são as vitórias obrigatórias do Leão daqui para frente. Saulinho, meu querido, tem muita conta para pagar? Rapaz, tem um bocado, né? O Leão Fortaleza também. que só O Leão vence. também. Não, eu tô devendo. Tô devendo mais do que a Maria. Tô pra entregar a casa e o carro. Mas o Fortaleza, diferente de mim, o Fortaleza tem como recuperar. Eu tô na casa do sem jeito, né? E assim, 3 vitórias em um turno inteiro, né? Então a gente tem muitas dívidas a serem pagas aí nesse segundo turno. Já começou pagando, né? A primeira. Aquela primeira dívida lá da estreia do campeonato contra o Cuiabá, a gente já chegou junto e pagou. E assim, você que tá vendo esse vídeo agora, eu convido que você pare o vídeo. Pare. Se você não tiver assistido o pós-jogo de ontem. Então, saia do vídeo agora, vá assistir o pós-jogo de ontem. Começa com emoção, análise, brincadeira, resenha, piada, indicação de filme. É aquele pós-jogo completo. Então, convido você agora lá. Se você não deu o menos like, vá lá, dê o like e volte para assistir o vídeo, tá? E outra coisa, se você não for inscrito ainda, estamos bem perto de bater nos 30 mil inscritos. Então, a gente conta muito com a sua colaboração aí pra gente bater os 30 mil. Minha irmã, assim, estamos devendo um bocado de coisa, né? Estamos devendo um bocado de coisa. Até seria legal, Saulo, colocar aí a nossa classificação do Campeonato Brasileiro, mas vamos colocar do nosso campeonato, tá? Ano passado a gente fez um campeonato incrível lá, o campeonato inteiro entre os 5 primeiros colocados foi espetacular, mas esse ano a gente volta para um padrão mais histórico, né? Que é um campeonato de segunda página, um campeonato de permanência na Série A. E aí, Saulo, quando você pega esse print e você pensa cada confronto do Fortaleza contra esses times no primeiro turno, o saldo é bem negativo, né, cara? Acho que é importante começar falando sobre isso, né? E assim, é um saldo negativo porque desses 11 que temos aqui, desses 10 times, né, da segunda página, do 11º ao 20º, o Fortaleza ganhou de 2. Ele ganhou do Atlético Goianiense já no final do primeiro turno e ele ganhou do Cuiabá no primeiro jogo do segundo turno. Ou seja, dos 9 adversários que o Fortaleza tem aí, ele ganhou de 2, ele perde para Botafogo. Também ganhamos do América, pô. Então são 3 vitórias, né? A gente ganha do América, ganha do Atlético Goianiense e ganha do Cuiabá.
Goiás foi empate. Sendo que o Cuiabá a gente ganhou já no segundo turno, né? Já no segundo turno, isso. Isso. Mas se a gente esquecer o segundo turno, né? A gente empata com o Goiás, perde o Botafogo, ganha do América, perde pro Ceará, perde pro Curitiba, perde pro Avaí, perde pro Cuiabá, ganha do Atlético Goianiense e empata com o Juventude. Então, desses 9 adversários aí, no primeiro turno nós ganhamos apenas 2, né? O América e o Atlético Goianiense. Já pagamos a conta do Cuiabá. Então, o Cuiabá a gente Isso. não pega mais, né? Se a gente começar lá de cima, Goiás, né? Por exemplo, Goiás nós empatamos em casa. Estávamos ganhando por 1-0, levamos um empate ali com o gol do Pedro Raul e agora tem que jogar fora, né? Fora contra o Goiás. Mas tem que ganhar. Isso. E um ponto curioso: dessas 10 equipes, Fortaleza e Goiás foram as equipes que mais fizeram ponto nos últimos 5 jogos. Né? São as Isso. únicas com 2 vitórias, 2 empates, ou seja, fizeram 8 pontos. Todas as outras equipes não fizeram essa quantidade de pontos. Né? O Botafogo, eu destaco, que é o segundo aí nessa relação, ele tem 4 derrotas em 5 jogos. Então ele passa por uma fase bem complicada, né? Perdeu 4 de 5, né? E é o 12º colocado do campeonato. O Fortaleza está a 6 pontos para o Botafogo. E nós perdemos para o Botafogo no Rio de virada, né? Estávamos vencendo de 1-0. O Sebadios foi expulso. No lance da expulsão, a gente toma um empate. E fomos tomar a virada já na reta final do jogo. 44 do segundo tempo. Tomamos a virada e depois tomamos um 3-1. E esse confronto teremos em casa no segundo turno, né? Isso. Já, né? Esse jogo contra o Botafogo, ele tá perto de acontecer. Acho que já é agora, até posso ver aqui direitinho quando que vai ser esse jogo aí contra o Botafogo, dia 4 de setembro, né? Vai ser no Castelão, um jogo domingo à tarde também, para dar muita gente. O América Mineiro a gente ganhou, né? Já vamos colocar aí de lado. Vitória suada, né? 1-0, mais importantíssimo. E vem o Clássico Rei, né, Sal? O Clássico Clássico Rei. Rei seria o terceiro Clássico Rei do Marquinhos Santos, né? Se ele chegar lá, a gente não sabe. Mas seria pegamos um Clássico Rei na Copa do Nordeste, que era o Acadêmico, um na Série A, que era o Dorival. Esse foi empate com o Acadêmico, derrota para o Dorival. 2 clássicos com o Marquinhos Santos, vencemos um e perdemos outro. E vamos para o sexto Clássico Rei do ano, é isso? Né? Não, Por aí. quinto. 2 na Série A, na Copa do Brasil é o quinto e último, né? O quinto e último Clássico Rei no ano. Não nos enfrentamos na Campeonato Cearense. E assim, o Fortaleza não é foda dizer que é obrigação, mas o Fortaleza tem que ganhar esse clássico. Pelo desespero, né? Pelo desespero. E é a mesma coisa também desse jogo contra o Curitiba, né, Saulo? Assim, o jogo vai ser em casa também, né? Fortaleza tem que vencer. A gente foi lá para Curitiba, entramos com escalação meio estranha ali no começo. Depois entraram alguns jogadores que são titulares. Fortaleza chegou ao empate e levou o gol do desempate no finalzinho do jogo. Mais um pontinho aí contra esses times que a gente deixa escapar pelas mãos. Mas em casa não tem como outra coisa que não seja ganhar, que eu acho que é o mesmo sentimento que a gente tem contra o time do Avaí. É, Né? e, e, Fala, e pode muito falar. igual, e muito igual ao Coritiba e o Avaí, só que o Coritiba foi na reta final. O Avaí, Fortaleza sofreu um pênalti ali no minuto 25, por ali do segundo tempo, e o time morreu depois desse gol de desempate do Avaí. Mas igual ao Curitiba, o Fortaleza vai ter esses 2 jogos em casa, né? Desses 9 adversários que nós temos aí, já pegamos o Cuiabá fora. Então faltam 8 jogos. Desses 10 aí, nós temos 9 adversários, faltam 8. Desses 8, serão 4 em casa e 4 fora, né? Isso. Pegaremos Botafogo, Curitiba, Avaí e Atlético Goianiense em Fortaleza. E pegaremos Goiás, América Mineiro, Ceará, que é mando deles, e Juventude fora de casa, né? Então teremos aí 5 jogos em casa, na verdade, porque o Ceará, apesar do mando Isso. do Ceará, jogando no Castelão, né? Exatamente, Saulo. O jogo contra o Avaí eu já falei. E aí, Atlético Goianiense também, né? Tem que ter o Lailô, né, cara? O Lailô é importantíssimo. Conseguimos ganhar lá, jogo dificílimo lá em Goiânia. Vencer também em casa. E o jogo contra o Juventude, né? O que é que eu tô torcendo muito aí? Pro Juventude largar, né?
vai demorar ainda um pouco para esse jogo contra o Juventude, que daqui para lá o Juventude já esteja mais combalido aí na competição para a gente poder jogar em Caxias do Sul, que a gente sabe que sempre é difícil jogar lá. Mas basicamente aqui o resumo desse vídeo é o quê? Confrontos diretos sempre são importantes no campeonato de pontos corridos. Mas esse ano se tornou urgente, porque nós vacilamos demais contra essas mesmas equipes no primeiro turno, e eu acho que essa é a principal explicação para o lugar em que a gente está na tabela, né? A gente pontuou muito pouco contra esses times aí que já pontuam muito pouco também. Então, Fortaleza não conseguiu se sobressair contra os seus principais concorrentes. No segundo turno tem que ser diferente. E assim, só um resumo, né? Desses 9 adversários, nós jogamos em casa contra 5. Goiás foi empate, América foi vitória, 4. Cuiabá foi derrota, 0. Ceará foi derrota, 0. Juventude foi empate, 5. Ou seja, em 5 jogos em casa contra a turma do confronto direto, fizemos apenas 5 pontos. Já fora de casa, no confronto direto, fizemos apenas 3 no primeiro turno. Né? E a gente perde para Botafogo, perde para Curitiba, perde para Avaí e ganha da Goianiense. No segundo turno, que inverte, né? Teremos 4 como mandante e 5 como visitante. No primeiro visitante, a gente já pagou a conta. Então, que esse novo critério, que essa nova forma de se livrar da dívida, se repita nesses jogos. Né? Se repita. Ganhar do Juventude fora de casa para compensar o empate aqui, ganhar do Goiás fora para compensar o empate aqui, ganhar o clássico para compensar a derrota aqui. E aí, só com esse caminho aqui, só com esse recorte dessas 9 equipes que ficam na segunda página, o Fortaleza pode encontrar o caminho para escapar. É isso Do aí. 10º Bom, para cima é o bônus. exatamente. Não, assim, o que você, na primeira parte da tabela, se você conseguir empatar um jogo, já é, assim, aquele ponto que você guarda no coração. O ouro é aqui. Porque é aquela vitória de face dupla, né? Que você ganha e impede que o seu concorrente pontue. Então, sempre vale em drobo, como diz o povo, né? Ó, agradecer a turma que acompanhou a gente aqui até o final desse vídeo. Se você não for inscrito no GT ainda, inscreva-se, custa nada, certo? Deixa o likezinho também aqui, porque ajuda muito. Se você achou o vídeo paia, deixa o dislike também, não tem problema nenhum. Todo dia de manhã tem vídeo aqui no GT e toda noite tem live, beleza? Continue acompanhando a gente aqui, tamo junto. Valeu, Saulinho. Valeu, galera. Tamo junto, hein? Saudações tricolores, tamo juntos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.